Então sejam bem-vindos a mais um podcast do Sousa. O meu convidado de hoje é muito especial. É ator, desde jovem, é um bom amigo e não tem o cu todo. Metade só. Tem só metade do cu. E é disso que eu queria falar, que eu nunca tive aqui uma pessoa, um convidado, que só tivesse meio cu. Sim. Mas também é jeitozinho e meio cu do Ângelo Vale mais do que muitos cus inteiros. Sabes o que é que eu tenho a dizer? Nádegas a declarar. Nádegas a declarar. Queres mais uma almofada? Uma almofada extra? Não, estou bem. Estás Estou meio aqui a... Eu agora estou sem inclinado, não é? Tens que apoiar Sim, mais do fico lado, mais assim. do lado de... Mas está tudo a correr bem, Ângelo. Está tudo a correr bem, Estás a obrigado. tratar bem Estão-te a tratar bem desse cu? Sim. Estou a falar do departamento médico, Exatamente, sim. do hospital. Qual é o hospital? Garcia da Horta? Garcia de Horta, é. É. Estão a tratar muito bem de mim, infelizmente. Gostas das pessoas? Gosto Eu muito. fui-te lá visitar e É reparei. verdade. Foste lá tinham- visitar-me. Eu lembro-me disso. Foi a última vez que nos vimos? Não, pois não. Depois disso... Não. Eu acho que já estivemos juntos depois. Ou não? É que com esta... Pá, eu juro-te, esta merda do Covid... Fica difícil fazer a Isto cronologia é uma agora, não cena- é? Eu digo muitas vezes o ano passado e estou-me a já referir foi a há- 2019. Eu deixei de estar com malta. E é uma confusão muito grande na minha cabeça. Yeah. Que um gajo começa a pensar, porque o ano passado, não, já foi em 2019. Exatamente. Provavelmente eu devo ter ido ver um solo teu, o último, talvez, o Maturado. Devo ter O ido Trote já ver. foi há dois, estou a ver. Pois ter sido foi. isso. Pois foi. Yeah. Já vou fora de contexto. Yeah. Exato. Mas eu acho que na altura do último, estavas no hospital, pá. Estavas no hospital. Olha, eu tinha espetáculo. Por isso é que me foste ver, porque tinhas o espetáculo cá. Tinha espetáculo cá e tu estavas no hospital. Deves-me ter Que encontrado és num estado... Não, és um merdas. Quer dizer, não posso ir ao espetáculo, estou aqui no hospital. Oh, mas foda-se, meu. Mas então, o que é que... E tu foste lá para confirmar. Eu fui lá Só para perceber se eu estava a mentir Deixa ou ver não. se ele está a ver. Mãe, montaram lá um cenário, enfermeiras e não sei o que é que aquilo era tudo a fazer de Era conta. presível, O pessoal era arranja presível. cada desculpa para não ir ver os meus espetáculos, pá, a sério. Arranjam comas e o caralho. Ei, disfarçar, foda-se. Paparazzis e o cara. Depois pensavam que eu era um paparazzi e queria lá entrar. Yeah. E eu, não, eu sou o Sousa, o famoso comediante. Não, tu és um merdas, tu és mais um que vem para aqui tirar fotografias. Vendias 500 euros aquelas fotografias que eu tirei sem Foste promoção. tu. Ok, pronto, estou a saber agora em primeira mão. Aquelas estavas com a toalha assim e via-se um bocado da piroca. Fui eu que as vendi. Ah, pá, Ok. Eu disse, pá, eu vou lá. Olha, mas como é que me encontraste lá? Já agora tenho curiosidade. Foi difícil, foi um choque quando me viste? Pá, não. Muito sinceramente, eu pensei que ia estar em muito pior estado do que tu estavas. Pá, basicamente estavas mais magro. Pois. Pronto, depois estavas com a perna e não sei o quê, estavas com aqueles problemas. Aliás, estavas acamado já há muito tempo. Mas, não. Pá, olhava, notava que estavas um bocadinho mais magro. Sim, é Mas normal. eu pensei que estavas muito... Aliás, eu já te contei. Eu, 2 semanas antes de eu ir lá, 2, 3 semanas antes, eu estava em Barcelona. E pá, estava tipo a ver nas notícias, não sei o que mais. E, pá, eu não sei se vi nas notícias ou se... Não, mandaram uma mensagem. O Ângelo faleceu. Porra. E eu, foda-se. Pá, e tipo, ainda por cima, pá, não estava cá. Pá, mas eu saí, não sei o quê, depois falava-se muito de ti nessas semanas. Sim. Como, não sei se tens noção, ou melhor, se tens noção, mas Quando não sei se tens saí, noção o quão as pessoas... Sim, claro. Pá, aquilo era todos os dias a falar em ti e cenas que claramente que inventavam e merdas, pronto. Sim. Mas essa, pá, ligaram-me, olha, é só para dizer que o Ângelo faleceu, não sei o quê. Foda-se, meu. Mas como é que Pá, e comecei logo a pesquisar nas notícias e reparei que, pá, imagina, nos sapos, nos JNs, não tinha essa notícia. Mas eu escrevi Ângelo Rodrigues morto ou faleceu e realmente havia sites e nem eram daqueles muito marados, sabes? Aqueles que têm até alguns mais ou menos coisas que... falecimento do Ângelo. Opa, mas eu comecei... Mas quem é que diz uma cena destas? Tipo, que uma pessoa morre, mas sem ter uma confirmação absoluta de que realmente que aquilo aconteceu. Ou uma cena do hospital, ou alguém, sei lá, da família. E aquilo saiu assim. Yeah. E foi durante, pai 2 ou 3 horas que eu, comecei depois a ligar para este, comecei a ligar para aquele, porque depois não saíam notícias no
nas RTPs não tinha, nos canais grandes não tinha. E gerou-se ali uma dúvida muito grande. Eu disse, foda-se, eu não acredito que ele morreu. Porque senão isto já tinha explodido de outra maneira. Facebook, o pessoal já a partilhar cenas do Ângelo e que tinhas ido com o caralho e não sei o quê. E passado 3 horas, saiu realmente uma notícia a dizer, calma que ele não morreu. Sim. Pode ir com o caralho amanhã, mas calma ainda que não. Mas calma que está tudo bem. E eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz por ainda estás aqui, porque senão não tinha convidado para este podcast e esta semana não ia haver. Pois. Aliás, eu sobrevivi só por causa deste momento. Não te queria faltar a este dia. Eu sei. Eu, assim, porque o resto já não havia motivos para viver. O gajo vinha aqui. Qual foi o maior... Assim, o maior... Presumo que esse deve ter sido a cena mais... Tipo, noticiarem a tua morte. Sim. Mas o que é que... Tu depois tiveste o telemóvel desligado? Tu afastaste mesmo da cena? Sim. Foi uma opção minha até, porque os primeiros 15 dias disseram mesmo, os enfermeiros foram claros e o corpo médico dizia que eu não podia ter acesso ao telefone porque isso podia ter implicações na minha saúde mental. Porque naquela altura era muito importante, não é? A forma como eu ia receber as notícias com tudo o que se passava cá fora, o circo que se passava fora do hospital, e eu podia não estar emocionalmente preparado para isso. Depois desses 15 dias foi-me dado a escolher que eu poderia voltar a ter acesso à internet, a telemóvel e foi minha opção que durante o tempo do internamento eu tivesse mesmo sem telefone. Portanto, só liguei o telefone a primeira vez no dia 23 de outubro de 2019, foi quando eu saí. E aí foi um churrilho, não é, de coisas... É uma experiência surrealista, sabes? Para assistires ao teu funeral digital. Foste pesquisar cenas de... Depois fui algumas coisas, fui vendo para trás, imagina, grupos onde eu estava do WhatsApp, as pessoas a falarem, eu fui ver a conversa toda, portanto eu fui vendo o desenrolar dos acontecimentos e como é que as pessoas reagiam às coisas. Mas esta coisa do funeral... Ele foi com o caralho. Vamos Puta que o pariu. Também não gostava dele. Apanhamos assim. Assim é que se vê as pessoas, não é? Assim é que se vê as pessoas. Mas isso é engraçado, pá. De repente, as homenagens que fazem quando uma pessoa falece, eu pude ver isso. Pude ver isso. Eu fiz um spoiler da minha própria morte, ou seja, o que as pessoas diriam quando eu morresse, eu já vi antecipadamente. Estás a ver? Pronto, foi uma experiência diferente. Não viste tipo de carinhas, o Ângelo com corações à volta? Esse tipo de montagens. Sim, a tua cara a preto e branco. Sim, com personagem dos morangos, sabes? Do pessoal que via os morangos na altura. Luís Forever, tipo, essas coisas assim. Tu mesmo lá no hospital, eu quando fui lá depois, eu percebi que queriam mesmo ver quem é que eu era e pronto, havia aquele cuidado por causa dos paparazzis. Yeah. Que tinhas lá, tipo, pessoal a tentar entrar, não foi? Sim, sim. E mesmo o período em que eu estive adormecido, não é? Esses 4 dias em que eu estive em coma, houve casos em que chegaram mesmo ao próprio corredor para tentar entrar em contacto com a pessoa, com a minha família, que estava a ver-me ali, inanimado, e portanto o corpo de segurança teve que atuar para tirar as pessoas de lá para fora. Ou seja, o circo não era só à porta do hospital, houve também tentativas frustradas de tentar tirar uma fotografia ou assim. É triste, mas foi o que aconteceu. Foda-se. Imagina. Não, um gajo... Cara, tu és famoso ao ponto das pessoas quererem tirar fotografias. Tu todo fodido que morreu, tem que tirar uma fotografia para a capa da... E não fizeram um vídeo a sair quando eu fui lá ao hospital, fizeram um vídeo meu a entrar, não é? Eu completamente... Sabes que eu juro-te quando fui visitar, eu quando fui já tinha passado, eu também sou-te sincero, durante o pico da maluqueira que aquilo foi, eu também não ia lá, eu só fui quando sabia que já estavas melhor e aquilo já tinha passado um bocadinho. Já estava tranquilo. Mas uma coisa que eu me lembrei assim, eu vou lá, se alguém me apanhar cá fora e se me vier perguntar como é que está o Ângelo, eu juro que vou falar a sério e vou dizer, pá, ele tem um problema porque a infecção, pronto, passou para a frente e tiveram que lhe amputar o pénis. E eu se calhar não devia dizer. E é a minha vida. Eu juro que se tivesse lá alguém
E se me viessem perguntar, era isto, eu já tinha aquilo tudo preparado. Portanto, para além de meia nádega, tu ias fazer de mim um hermafrodita. Tudo bem, é assim que se vê os amigos, pá. É assim. Não, mas depois vão-lhe tirar um excerto do braço e vão-lhe tentar reconstruir o pénis. Fazer um rolo. Eu até disse ao doutor, também não é preciso tirar muita pele, porque aquilo também não... Mas já não era muito. Também não era muito, mas faça-lhe um favor, olha, estique-lhe aquela merda. Epá, eu juro-te que ia fazer. Isso era muito bom. Imagina seria muito tu bom. acordares, ligava-se o telemóvel. Boa sorte, Ângelo. Essa piroca volta ao normal. Vamos gostar sempre de ti, com ou sem pênis. Gostaremos para sempre de ti. Foda-se, imagina. Opa, foda-se, mas sou... Mas, olha, mas é bom, sabes? Uma pessoa agora ri-se Da do momento que tragédia, foi muito mau. Podes crer. E eu sei que tu tens saudades de viajar. Tu tens viajado agora, não? Zero. Agora não, Zero. não há hipótese. Não. Não, só quando isto Por todos os tudo... motivos e mais alguns. É. Foda-se. É preferível. Sendo que até é uma altura interessante para viajar porque, supostamente, os lugares mais turísticos têm menos pessoas, não é? Sim. Portanto, quem costuma viajar percebe que quando um lugar já é naturalmente mais virado para se está a moldar ao turismo, os lugares mais visitados são sempre cheios, com filas enormes e tal. Portanto, esta, em teoria, é a melhor fase para viajar, porque não estará ninguém. E os hóspedes serão mais baratos e hotéis também, só que não Mas também o nosso Rio de Janeiro. Pois é, pá. Ou nós fomos ali felizes e andamos ali e tal, naquelas festas e não sei o quê. Também aquilo está uma merda, meu. Parece outra vida. Pá, eu tenho amigos lá amigos brasileiros. Pá, os gajos estão muito assustados com esta merda toda agora. Estão mesmo muito assustados. E depois a cena do Bolsonaro, pá, compra meia dúzia de vacinas e depois, pá, um amigo meu contou uma que eu não sei se é verdade, eu acho que é. Que ele acha que, pronto, primeiro houve aquele tempo todo para mandar vir os lotes de vacinas. Certo. Depois chegaram. Ele esqueceu-se que tinha que comprar seringas. Então andavam a faltar seringas, não podiam vacinar. E aquela merda está, eles estão um bocado em desespero. Aqui a cena até está a rolar, mais ou menos, também por causa da ajuda da Europa e tal. E aquilo, meu, está uma merda, meu. Está uma merda. Não te esqueças que eles são 213 milhões. Também é uma questão de dimensão, não é? Nós aqui, com 10 milhões, conseguimos dar conta do recado. Temos Os aqui Estados Unidos são 300 milhões. Com um grande poder capital. Verdade. É porque isto depois vai dar tudo ao mesmo, não é? Se fôssemos um país muito rico, já teríamos olha, o que Israel fez. Comprou as vacinas antes de toda a gente e vacinou as pessoas todas. Eu estive a ver na cena daquelas cidades, aquelas aldeias na Amazónia, que eles vão de barco, com as vacinas na mochila. Sim. E vão tipo lá naquelas canoas e andam lá a distribuir aos indígenas e àquelas populações Como sabes, eu estive na Amazónia já antes de conhecer. Estive lá, até depois de um documentário que saiu no ano passado. E o que é curioso é que a comunidade que eu conheci, chama-se Tatuio, é relativamente perto do estado de Manaus. Então eles ali, perto dessa pequena ilha, eles conseguem ter internet. Então, os filhos do cacique, que é o líder da tribo, vão de canoa para ir à escola e tal. Isto para dizer o quê? Há lá 2 filhas desse cacique que têm Instagram. E então eu pude ver isso nos stories, a alegria que foi levar a comunidade de 38 pessoas de canoa, tudo registado com um telemóvel, para serem vacinados pela primeira vez. Ok. Segues Sim. Eu sigo se eles foram ser vacinados, eu vi exatamente elas isso. são ativas? Super. E faz muita confusão. Porque eu estive lá num contexto e de repente parece que a natureza humana é sempre corrompida com o devido estímulo. E neste caso o estímulo é a validação, não é? Mesmo das redes sociais. De repente, como essa miúda que é bonita, mas está sempre trajada enquanto indígena, começa a ter muitos seguidores e depois começa a responder meio que em figura pública, não é? De repente já é uma figura pública dentro de uma comunidade indígena. É estranho. Mas ela tem muitos seguidores? Tem tipo 350 mil seguidores. Mesmo para o Brasil. Para uma Índia. Sim, mesmo para o Brasil. É um absurdo, pá. Já viste? Mas aquela realmente deve ser interessante. Como é que ela se chama? Ela chama-se Mayra. Mayra? Mayra Tatuio. Mayra Tatuio, indígena. Mayra Tatuio indígena. Tenho muita curiosidade, por acaso. Os indígenas
os indígenas dessas tribos que estás a falar, eles têm leis que os protegem e que não sei o quê, leis brasileiras, mas também uma vez estava a ver uma reportagenzita a falar da mistura, exatamente isso que acabaste de dizer, da mistura da vida deles, que supostamente eles até dizem, lá umas cenas que eles dizem, deixem-nos estar, tipo, eles não vão pagar impostos, não é? Tem a reserva, há ali um espaço, ok, este é vosso. Mas depois estava realmente a falar disso, da mistura que depois eles têm contacto com ocidentais. Certo. Até porque os turistas, porque não sei o quê. E essa cena que eu vi, basicamente eles a dizerem que o contacto com o mundo ocidental estão a estragar a essência da tribo. Mas o que eu percebi foi, eles só estão a destruir um pouco da idealização que nós temos em relação aos índios e aos povos indígenas. Ou seja, Percebo, sim. Quanto mais uma tribo que seja realmente indígena vive remotamente e tu não tens acesso. Pela questão que já sabemos que o homem branco pode levar-lhes doenças que eles não se consigam proteger. Estas tribos indígenas que estão relativamente perto da civilização ocidental é só uma questão de tempo. Ou seja, vai lá uma pessoa de um país do Ocidente e leva umas calças de ganga e depois leva uma t-shirt. Eles vão começando a perceber como é que a coisa funciona e é natural. Começam a imitar aos poucos e depois começam a perceber que o mundo é muito mais do que aquele pequeno lugar onde vivem. Eu lembro-me de ter falado com o líder, que era o Hernández, o chefe Pinot Hernández, e sobre as filhas dele. E ele dizia com muito orgulho que queria que as filhas tivessem tudo que fossem felizes. E eu perguntei-lhes, mas felizes aqui, nesta tribo? Ele, não, em qualquer parte do mundo. Ou seja, já devidamente conectado com o que é que o mundo pode oferecer. E ao mesmo tempo era uma mistura de sentimentos, eram 38 pessoas nessa comunidade. O facto de saírem os filhos está a condenar o futuro dessa tribo, porque depois não terão pessoas para reproduzir. Então essa tribo inevitavelmente será esquecida ou terá os dias contados daqui a uns anos, porque é inevitável. E será que acontece ao contrário? O quê? Que é a mistura com a civilização, e eles começam a ver os iPhones e começam com as roupas e não sei o que é. Mas será que há pessoal que vai e quer se juntar a eles e começa a viver da maneira... Eu tenho esse sonho. Eu gostava de passar uma temporada assim. Eu fiz uma promessa quando estive lá, que iria voltar... Tipo, cagavas para tudo para passar e lá uma passavas temporada. lá uma temporada... Que andavas a pescar... Foi das fases mais felizes da minha vida, Hugo. Não consigo explicar de outra forma. É que não tem só a ver com a dependência que nós temos das redes sociais tem a ver com a presença da natureza na nossa vida, que nós estamos plenamente convencidos de que nós não precisamos tanto assim da natureza, ou que pelo menos já nos organizamos enquanto sociedade para que nós estejamos em casa e através de uma aplicação venham trazer tudo a casa, não é? E está-nos a tornar inaptos, porque nós não temos destreza nenhuma agora com as mãos e isso, sei lá, fisicamente. Mas o polegar está ali... Eu não estou a falar de masturbação nem nada. Isso acredito que... Não, tu és muito porco, ó Ângelo. A sério, estou a falar de... Comando? Não, das aplicações, tens de trabalhar com o polegar. Pois é. Temos polegares fortíssimos. Vamos raquíticos. Éramos polegares. Os polegares ninguém brinca. Mas eles de facto estão muito mais preparados fisicamente, não há hipótese. Este Hernández que eu te falei era um senhor para aí de 60 anos que fisicamente era muito mais avantajado do que eu, era sem comparação. Porque pesca tudo com as mãos e caça com as mãos e faz os esconderijos, essas coisas todas. Os tipo caçam, pescam? É, tudo. São completamente autossustentáveis. Sim. Sabes o que é que eles fazem? Põem abacaxi debaixo da terra e depois aquilo fica a destilar para aí durante 3 semanas e aquilo... bate muito. Aí aquilo depois transforma-se... Sim, fermenta, fica a fermentar durante várias semanas e depois quando bebes aquilo... E depois andam lá a fazer aquelas danças e o cara à volta da fogueira. Deve ser. Eu tenho um amigo que ele viveu durante uns tempos Salvador da Bahia. Que mora bem no centro, era ali na periferia, digamos assim. E ele dizia que via lá muitas vezes... Sabes aquelas cenas que eles fazem? Agora não me estou a lembrar do nome. Aquilo não se chamam arranjos. Aquelas cenas dos feitiços que eles matam uma galinha e depois põem umas pedras à volta e aquilo tipo para evocar cenas e não sei o que. Eles faziam aquilo lá.
E a cena curiosa era, os homens do lixo e não sei o que, passavam todos, ninguém tocava naquela merda, com medo que aquilo, estás a ver, podia ser aquilo estava enfeitiçado. Ou seja, volta e meia, aparecia ali e aquela merda ficava. Yeah. Até o vento levar, digamos assim. É o misticismo. Porque ninguém ia lá tocar naquela merda. Yeah. Não se brinca com o misticismo no Brasil, tem que se respeitar a fé das pessoas. Sim, e estão ali naquela zona do país que acho que, pelo que eles dizem, ainda é pior. Se calhar, Floripa é uma cena que não tem nada a ver com se calhar não tem nada a ver com o norte, mas ali, e o gajo contava isso, ele assim, mas eles falavam daquilo de uma maneira que até eu próprio ficava assim, se eles me dissessem, vai lá tu tirar, eu não, ainda sou assombrado. Eles devem saber alguma merda que eu não sei, porque, mas... Quando é que tu voltas ao Brasil? Foste lá fazer stand-up a São Paulo? Gostaste de São Paulo? Eu fui a São... Sim, já tinha ido a São Paulo. Foi a segunda vez, não é? Stand-up? Foste 2 anos seguidos? Foi a segunda ou terceira vez. É muito fixe. Tenho muitas saudades Tenho muitas saudades. Sentes mais a cena da comédia lá, por haverem tantos clubes de comédia? É uma cena... Digo-te, eu acho que hoje em dia tens mais... Agora com o Covid, pronto, está tudo diferente, mas tens mais oferta de comédia em São Paulo do que se calhar em Nova Iorque. É mesmo, mas, é incrível. É uma maluqueira, meu. Aquilo é uma cena que como eu nunca vi. E uma coisa que eu tenho a certeza. Os comediantes brasileiros produzem muito mais material, mas é incomparável qualquer parte do mundo. De qualquer parte do mundo. Principalmente esses de São Paulo. Os gajos têm uma maneira de trabalhar. Eu acho que aquilo aconteceu... Não sei se... pelo menos é a minha teoria. Há muitos comediantes. E aquilo começou-se a tornar quase uma competição de... Deixa ver quem é que... Competição de mas uma competição muito saudável, sim. Eu vou pôr um vídeo no YouTube todas as semanas, de 5 minutos. Yeah. E o outro, eu também vou pôr. Vou pôr. Depois o outro começa. Eu vou pôr 10 minutos. Se o outro eu também vou... Não, eu vou pôr um vídeo por semana de 10 minutos, ao mesmo tempo vou estar a escrever um solo, enquanto estou a fazer um solo, já estou a escrever o outro, mas mesmo assim lanço todas as semanas. Aquilo é uma loucura, meu. É mesmo. Tu tens lá uns que, tipo, do nada... O vídeo novo, 35 minutos. É o Padilha. O Padilha é um absurdo. É surreal. Mas isso começou com os 4 amigos. Essa febre começou com os 4 amigos. Esse modelo de pôr um vídeo de 5, 10 minutos, por causa da fila de piadas, e depois começaram a replicar esse modelo. E depois tens vários que fazem o mesmo. O Nilagra, o Natal Albani, tanta gente, a Bruna Luiz, muita gente. E de facto funciona. Mas devo dizer-te que agora especificamente, esse modelo está... a claudicar, mas por causa do Covid. Ou seja, finalmente eles vão parar com... Porque isso também acredito que seja muito... É um campeonato difícil de seguir, porque escrever material novo todas as semanas... Aquilo é... É porque aquilo é a Liga dos Campeões, ninguém faz isso. Mas, Hugo, a minha pergunta é... passado um tempo, o material que vai para o ar, como foi testado 2 ou 3 vezes durante essa semana, não vai ser mediano. Vai ser mediano. Aí é que está. Ou seja, aí é que está queres polir o teu material ou lançar 10 minutos medíocres por semana? Mas eu já falei com alguns lá que estavam nesse formato e depois disseram, não. A cena era, eu consigo fazer, mas eu estar a pôr material, depois eu não vou dizer quem é, mas não, eu comecei a pôr piadas que eu depois ficava assim a olhar. Isto não está... Isto está mais ou menos. Ok, as pessoas riem-se, mas eu conseguia fazer melhor. Mas se está a dizer o Padilha, o gajo consegue sempre ter piada. Agora, se me perguntasse se ele limasse um bocadinho mais o material, claro, se calhar conseguia. Só que eles têm lá uma cena que eu dou-lhes muito mérito, que aposto que quando o Padilha grava, pode acontecer ou pode não acontecer, mas ele tem a oportunidade. Porque eles terça-feira, um dia de merda. Eles vão fazer um bar às 8 da noite. Saem, vão fazer um teatro para 1000 pessoas, voltam para o Clube do Minhoca, que é lá um spot que eles têm que é muito fixe, que tem 2 pisos, pequenino. Que é pequenino e ouve-se muito bem as gargalhadas. E vão lá e já estão a testar outra vez, ou seja, no espaço de uma semana consegues testar várias vezes. Depois vão ao Nathan, conheces o Nathan, aquela noite que eles deram? Sim. Sabes que essa noite, aquilo é muito ainda curioso. Não fui, eu gostava muito de ir. Eu já fui a isso. Aquilo é muito curioso, que é... Assistir? Fui assistir, sim.
Por acaso atuei no mesmo sítio, tipo na noite anterior, na noite seguinte, mas já não tinha esse nome, era quase a mesma merda. Ok. Eles estavam todos lá a testar. Mas tu reparaste que eles têm muitas vezes a cena de... gravam, e tem a cena lá escrita Nathan. Sim. Essa noite as pessoas não pagam para entrar. Eles pedem tipo uma doação. Pá, quem quiser, imagina, quem quiser dá. E aquele dinheiro é para o senhor, para o rapaz que está a gravar. Ok. Porque eles têm sempre lá o gajo para gravar e depois compram-lhe ou pagam-lhe, ou pá, imagina, se o dinheiro, acho que é assim, se o dinheiro das doações não é para pagar o gajo, eles devem-lhe dar não sei quanto e depois ele edita e manda-lhes os beats. Yeah. E eles, pumba, no YouTube. Ok, o gajo trabalha para eles. E depois, essa noite, o que tem de especial também é que quem está nos bastidores nunca sabe quando é que vai ser chamado. Porque o nome é tirado e, portanto, tu podes estar com o texto meio tremido e não sei o que, de repente é chamado e tens que... Mas sabes que isso é fixe? Sabes que isso é fixe porque tu sabes. Vou ser o último. Ok, tenho tempo. Assim eles estão todos com naquela nervo expectativa. Caraças. Depois eles também podem fazer uma coisa, que é se aquilo correr mal, e que corre, é normal, aquilo dá merda, eles não põem o vídeo, pronto. Mas alguns já vi que aquilo vai mais ou menos, e eles até dizem, hoje não foi grande merda, mas vai para o YouTube na mesma. O Murilo Couto faz muito bem. Eu quero likes. Exato. Mas ele faz bem essa persona. Ele não prepara muito o texto, segundo as entrevistas que eu leio, ele só tem as premissas e depois em cima do palco é que ele faz aquela criação toda. Porque ele também já tem historial como ator, o Murilo. Sim. O gajo óbvio que ele prepara. Isso que eles muitas vezes dizem que preparei mais ou menos. Mas eu até acredito mesmo que ele... Que o gajo inventa... a persona dele. Sim, e a persona descobre muita coisa. Tem uma piada do caraças. É o louco, não é? Desvairado. Com aquele cabelo sempre todo fodido, todo no ar. Olha, tenho muitas saudades de viajar, sabes, Ângelo? Muitas saudades. Deixa-me só aproveitar este momento, que nós agora temos um apoio, temos um patrocinador, que é a Twinkle, que é uma coisa fantástica. Se estás à procura de casa, a Twinkle é a solução ideal. Uma plataforma 100% online que te permite ter acesso às melhores taxas e spreads sem teres de deslocar ao banco. É simples, é rápido, é eficaz. A Twinkle é um serviço totalmente gratuito. A Twinkle, vocês não pagam. Quem paga é o banco. O banco é que chega à frente, estão a perceber? Portanto, vocês só têm a ganhar em ir ao site da Twinkle. Portanto, amigo, já sabes, queres garantir o teu melhor crédito à habitação? A Twinkle é a solução. Mas tenho muitas saudades de viajar. Muitas saudades. E tu viajaste muito mais que eu. Não estás a ressacar disso? Um bocado. Mas estou a guardar-me. Estou a poupar dinheiro para quando viajar ser assim uma coisa indefinida. O que é que gostavas? América do Sul? Não? Eu gostava de dar uma volta ao mundo. E é esse o meu foco. Quando tenho que arranjar aqui uma fase da minha vida em que não esteja a trabalhar para pegar na mochila e andar aí de forma indefinida para tentar dar a volta ao mundo. Gostava muito de ir para o outro lado. Gostava do Japão, Austrália, Indonésia. Olha, tu gostas de carnes? Acho que há uma zona do Japão que as carnes são as chamadas as carnes Wagyu. Deves saber melhor do que são as carnes da... Sabes que aquilo faz todo sentido? Das vacas massajadas e que eles falam, não sei o quê. Aquilo faz todo sentido. Mas explica-me então, que eu sei pouco. Eles massajam as vacas, é isso? A cena é assim. Há um tipo de carne que eu julgo que é uma raça. Se calhar estou a dizer merda, mas acho que é Kobe. Sim. E chama-se Kobe Wagyu, que é um tipo de carne muito específico. Aguilho? É, aguilho. com alho. Que a carne, aquilo é de uma... Ou seja, as vacas, que eles dizem, ouvem música clássica, são massajadas e não sei o quê. Isso pode ter alguma influência, eu acredito que seja mesmo por causa da raça das vacas. E aquilo tem muita gordura. Ou seja, por isso é que tu cortas e aquela merda desfaz-se. Okay. Aquilo é uma coisa inacreditável. Mas aquilo faz todo sentido. Faz mais sentido para eles do que para nós. Porquê? Tu comes um bife... eu considero aquilo uma iguaria. E eles o que é que fazem? Já foste àquelas cozinhas japonesas que os gajos estão a cozinhar à tua frente. E estão ali, tac. Ou seja, eles comem aquilo tudo tipo em lascas. Aquilo vai só, zac. Tipo sashimi de carne. Sim, exatamente. É exatamente isso. É tipo sashimi de carne. E aquilo faz todo sentido porque os gajos comem aos bocadinhos e aquilo, e eles estão ali a saborear a cena. Não é como aqui, uma vez comprei uma carne, um bifinho assim, no supermercado, aquela merda vinha com um alarme, que eu fiquei assim, como é com um alarme? Sim, deixa-me só...
Mas repara, para o supermercado ter já posto um alarme é porque é muito já caro. roubaram. Não, já roubaram muitas Já vezes. calmaram. Pá, custa 25 euros, uma merdinha assim. Yeah. Pá, e aquilo é bom, só que não pode ser à tuga, que é caralho, Que é para ser, vou é para mamar ser. aqui meio quilo desta merda, pá, até porque aquilo tem muita gordura e se comes muito também aquilo é um bocado... pá, não digo enjoativo, mas é um bocado pesado. Mas eu gostava muito de conhecer, gostava muito de ir a Tóquio. Pá, adorava ir a Tóquio, deve ser uma cena... O pessoal diz, se fores a Tóquio, se quiseres conhecer Tóquio e Nova Iorque, vai primeiro a Nova Iorque, porque quando fores a Tóquio vais-te passar dos cornos. Já foste a Nova Iorque? Já. Então estamos na mesma posição. Portanto, quando formos a Tóquio, vamos Eu ver já se fui a temos Nova assim Iorque, já fui algumas vezes, opá, e é uma cena, eu adoro aquela cidade. E se o pessoal diz que chegas a Tóquio e ficas... Como é que será? Foda-se. Pá, acredito que seja uma cena mesmo de organização, que eles dizem que aquilo é já ouviste falar do metro? A cena que aquilo, o metro não atrasa. Sim. E eles têm tipo... eles chamam os minutos de atraso durante um ano de toda a linha. Pá, aquilo são pouquíssimos minutos. E depois a cena de... Mas se o comboio atrasar, se o metro atrasar, anda lá um gajo a dizer com uma placa, a dizer que tu podes tirar uma fotografia para justificares no trabalho que o metro atrasou. É pá, assim, cenas muito baratas. Mas faz sentido. Sim. Então, quer dizer, trazem por causa... já não é aquela desculpa, foi o metro, meu, estamos em Não, mas Tóquio. quer dizer, basta não, ter- mas basta olha, tira tirar- uma fotografia que o senta. Basta tirares uma foto que dá para o ano todo. Mostra-se Ou mesmo uma se- foto. não, eu aposto que eles são fodidos. Claro, de aposto que eles certeza têm que lá não a pode ser data, assim. a hora. Deve ser. Eles, pá, eu adorava conhecer aquilo. Yeah, deve ser fixe. Eu sei só de um pormenor que no Japão, em Tóquio especificamente, há o hábito, não sei se é em Tóquio, mas estou aqui, foi o que eu li, há o hábito de levarem os velhinhos, de levarem os bonsais para os jardins, para passear com os bonsais. Portanto, pegam-nos em casa, sim. Vão Tipo os lá. cãezinhos. Em vez de depois passear o pousa. cãozinho, é o bonsai. E depois põe o cão e mija no bonsai. E depois, tipo assim. Deve ser. Mas tenho curiosidade com o Japão. Tu, quando é que começaste com essa cena das viagens? Olha, comecei a Não primeira... foi assim há tantos anos, a cena de... Estou a dizer a paranoia mesmo da A cena. paranoia começou com 23 anos, porque eu fiz aqui um papel com um destaque grande, que me deu aqui um mediatismo forte, que foi em 2011, 2012, e senti também que precisava de respirar um bocado fora daqui e voltar um pouco ao anonimato, pelo menos... e conhecer os novos lugares. Então fiz a minha primeira grande viagem sozinho, foi pela América do Sul. Então eu fiz Peru, Chile, Bolívia, Argentina e Brasil. Portanto, foi a primeira vez que eu acabei por ir ao Brasil, tinha esses tais 23 anos. Foi a primeira vez que fiz isso. Fiz um mês que na altura achei que era assustador. Sei lá, quando uma pessoa está habituada a viajar um fim de semana ou poucos dias, tirares um mês para viajar pode parecer assustador, e na altura pareceu. Foi assim uma vez com 20 anos. Tinha que ir para o Algarve ter com os meus amigos e eu estava com medo porque tinha que ir a conduzir sozinho. Estás a ver? Mas é engraçado. Mas fui. Yeah. É assim que o ser humano funciona, não é? Vamos um bocadinho fora e depois, ok, esta zona é segura, e depois dá-nos para arriscar mais um bocado e assim por diante. Então fiz esta... Esticar a corda até dá merda. É isso, é um pouco isso. Fiz essa grande e depois, passado 3 ou 4 anos, fui fazer Erasmus para o Rio de Janeiro. E foi aí que eu percebi a forma como eu queria viajar. Depois também da tal viagem que eu fiz à Amazónia, eu percebi que viajar tinha de facto um grande impacto na minha vida e que eu ia querer fazer da viagem o meu modo de vida também. Quando depois voltaste, tinhas tipo situações em que começavas a pensar na vida, assim, foda-se. Então não. A vida não... Há depressão pós-parto e há depressão pós-viagem, completamente. Porque quando tu vens tão cheio de mundo e de tantas coisas que tu viste, que é ingrato também para as pessoas que estão a ouvir, por mais que estejam abertas e ouvir uma história de uma outra parte do mundo, falta a parte da empatia, de perceber exatamente o que é que aconteceu. Ou seja, são só receptores. E isso acaba por acarretar alguma frustração, porque depois fica difícil encontrar as pessoas no mesmo comprimento de onda. Portanto, E repara que estamos a falar de ti, que és uma pessoa que tens sucesso no trabalho, que és uma pessoa conhecida, que não tens uma vida de merda.
não é? Poder chegar aqui e, ei, minha vida de merda, estou farto disto. Sim. Que és ator, que tens trabalho, e mesmo assim, tipo, o chip da tua tola, tipo, ficou... Sim, sim, sim. É que acho que percebi que tenho mais prazer tanto no autoaperfeiçoamento e nas viagens do que no melhoramento da própria profissão em si. E acabei por chegar a essa conclusão porque houve... tal como tu foste para a faculdade, fomos tirar um curso, tal como a sociedade nos indica que devemos fazer. E eu sempre achei, obstinado como era e sempre fui, era a minha profissão que me definia. E foi a partir do momento em que eu comecei a viajar com mais intensidade que comecei a perceber, não, a profissão é só uma fração de mim. E isto não é nenhum demérito para a minha profissão e nenhuma desvalorização. Eu vou ser ator enquanto tiver memória. Mas há muitas outras coisas que eu posso fazer. E em viagem, como sabes, já tive uma outra experiência de voluntariado, consigo sempre renascer em cada país que vou. Então, se eu for fazer uma coisa mais ligada ao voluntariado, eu vou ser um outro Ângelo nesse país. E depois, quando volto cá, eu sei como é que as coisas estão. O país inacreditável que nós temos, com todos os nossos defeitos e virtudes, as nossas características, mas eu sei que eu contar, isto estará sempre aqui. Enquanto isto está aqui, eu vou explorando o mundo e percebendo as realidades de todo o mundo, em que é que elas impactam e o que é que são diferentes com a minha maneira de ver a vida, e eu acho que com isso vou melhorando. Estás a ver? Pá, acredito. É que muitas vezes a malta... Tu conseguiste sair da zona de conforto, digamos assim, tinhas aqui a tua cena, não sei o quê, começaste a descobrir, não, mas para lá. E tu se calhar, como é que eu ia te explicar isto? A cena diz para fora, já faz parte da tua zona de conforto, já faz parte Do ADN, sim. da tua cena de isto é, enquanto se calhar uma pessoa que fica no mesmo sítio, não, porque eu tenho medo de ir e tenho medo de alargar os horizontes e Yeah. Comecei a perceber, é a dualidade do mundo, não é? Nós precisamos sempre das duas partes opostas de cada emoção. Portanto, para haver a zona de conforto, é a coisa mais sem sentido, não é? Porque nós andamos uma vida inteira a tentar conquistar uma zona de conforto e depois temos o resto do mundo a dizer, sai da zona de conforto. Mas tipo, então caralho, como é que é? Então, é para construir uma zona de conforto ou para sair dela? Mas é de facto a tal dualidade. O conforto, se tu não tiveres a experiência do desconforto, tu não valorizarás o que tens cá. Portanto, a cada viagem que eu faço, eu valorizo mais o que tenho aqui. Yeah. E não tomo o nosso país por um dado adquirido. Sabes que é uma das razões que eu gosto de ir atuar ao Brasil é um bocadinho isso, a nível profissional. É sair da zona... Lá ninguém me conhece, o pessoal sabe lá lá sou mais um. E a cena de chegar lá, aquilo para mim é uma cena completamente diferente. Não há expectativas, tem a parte boa e tem a parte má, que é a parte má é que ninguém te conhece. Não é como aqui, chega ao gajo, o pessoal já comprou o bilhete para ver aqui o menino. Já há uma expectativa. Já tem uma expectativa, o pessoal já sabe. Por outro lado, tu também, se chegares lá, imagina, faz um espetáculo, é uma merda. Mas tudo bem, as pessoas não te conhecem, percebes? Exato. Claro, porque lá em português do Brasil, o gajo, o Ângelo daquelas pessoas que me percebem melhor que ninguém. Sabes, quando eu fui lá ao programa do Danilo, uma pessoa passa uns tempos no Brasil e tu sabes muito melhor que eu como um gajo chegamos a um ponto que já ninguém está a perceber nada do que eu estou a dizer, estou a começar a ficar fodido e eu vou ter que começar a falar como eles, vou ter pelo menos nem precisa ser um sotaque, mas pelo menos eu tenho que usar as palavras que eles usam. É isso. Tenho que começar a falar mais lento, mas depois falas lento, estás a falar lento e aquela merda chateia, começas a dar, e percebes que se dás ali um toquezinho que eles já percebem melhor. Dás um toquezinho, já está. Eu cheguei lá, já andava. Andei não sei quanto tempo a preparar os espetáculos, que aquilo basicamente eu tinha que traduzir. Tinha que fazer uma tradução do português de Portugal para o português do... Podias ter punchlines em português de Portugal, fodia as piadas. Não se riam. Eu chegava, e isso aconteceu-me algumas vezes, sabes? Já me tinha acontecido e eu não queria que me acontecesse outra vez de chegar para antes e diz uma palavra que eles não percebem, ou que não é igual, ou que não faz sentido, e eu andei ali, olha outra vez para as merdas a perguntar-lhes, olha, mas isto, eu falar com os meus amigos antes de ir para lá, e depois chego ao programa e tive que adaptar, ok, vou usar um tipo de linguagem, de comunicação, que eu vou ter que abrir mais as vogais,
vou ter que usar as palavras que eles usam. Há uma cena que é logo, que é começas a tratá-los por você. E eu fiz aquilo. Aliás, o Ricardo Araújo Pereira também fez essa merda. Sim. Só que o Ricardo Araújo Pereira falou muito mais lento. Tinha uma trombose. Que ele até disse, parece que tem uma trombose. E a cena que eu fui lá, tipo 2 ou 3 semanas, depois da cena que o David Carreira foi lá, e que o gajo foi gozado aqui, de uma maneira que ele fosse, olha para o gajo a falar. Pois. Ele exagerou um bocadinho, ele fez uma cena um bocado pronto. Sim. Mas foda-se, eu estou fodido, que eu vou lá também vou falar assim, porque senão eu vou começar a falar, os gajos não percebem. Exato. E há uma altura que eles passam um vídeo meu, uma cena de stand-up, ou uma cena de uma série, já não sei o que é que foi. Vamos ver o trabalho do Hugo, tal, vamos ver um trecho. Pau. Legendas. Legendas, sim. E eu, ainda bem que eles puseram aquilo, que eles puseram aquele trecho e puseram as legendas, porque senão eu dizia à malta, eu se não falar assim é fodido que eles não percebem. És um burro do caralho, claro que as pessoas falam português. Não, mas não é assim. Yeah. E isso veio confirmar a cena, olha, vai-te foder, viste aquele trecho que eles puseram? Puseram legendas ou não puseram? Yeah. Pois, para o caralho então. Ou vão estrear agora uma novela que passou na SIC no ano passado, a Nazaré, tudo dobrado. Dobrado, não é legendas? Vai passar lá dobrada. Dobrada. O Ouro Verde. Também devem ter dobrado, não é? O Ouro Verde tinha atores brasileiros, acho eu também. Tinha um ou outro, Tinha mas outro, os sim. protagonistas Os... dobraram também? Acho que dobraram os portugueses também. É. Que eu perguntei lá ao... É complicado. Pá, É complicado. aquela do... Como é que se chamava? Aquela não sei que da China. Uma que era como um chique. Há o negócio da China. Aquilo deu merda. É? Não percebiam um caralho. Não percebiam. Eles não percebiam. Está tudo bem. Eles não ouvem a nossa música, não ouvem os nossos filmes. Não têm... É verdade. Quando nós estamos lá e percebemos isso. Eu lembro-me de ter feito um exercício, foi um festival de cinema lusófono, e lembro-me de ter visto um filme do João Botelho que ele estava a lançar lá, sem legendas. E eu pus-me pela primeira vez enquanto brasileiro. Eu não entendia nada. Eu percebia porque é que eles não entendem. Quando não estás habituado à melodia, nunca ouviste essa melodia na vida, parece que é... Sabes aquele meu amigo, já o conheceste, sabes aquele meu amigo que é o brasileiro, que nós chamamos de o brasileiro, porque ele nasceu lá. Ele não esteve lá no Carnaval quando estiveste lá? Não é esse. Ele tem família lá, ele nasceu lá, não sei o quê. Ele diz, eu passo lá 15 dias, eu quando chego a Portugal, penso-me assim, nós falamos mesmo, é mesmo esquisito o sotaque português. Que ele chega lá e começa família, não sei o quê, muda o chip. E depois, nós falamos mesmo... A questão das vogais é mesmo séria. Olha lá, as palavras, por exemplo, telefone e colesterol. Português de Portugal e português do Brasil. Colesterol. Colesterol. As palavrinhas, as letras estão todas lá. Colesterol. Telefone. É claro que... Eles gozam com essa do telefone. Telefone. Oi? Telefone. Telefone! Mas ouve, eles estão certos. Eles estão a dizer as vogais. Eles estão a dizer as vogais que estão lá. Que eles dizem, vocês falam para dentro para caralho, vocês comem as vogais. Aliás, como é que é um brasileiro imitar um português? Ucraniano, parece. Olha, Ângelo, estamos aqui no nosso tempo. Muito obrigado por teres vindo, pá. Obrigado, eu. Tu és o maior. Tu é que és. Obrigado pelo convite. Vamos desinfetar as mãos. E já fizemos testes. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Fizemos coisa. Queres promover alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Ele é o Ângelo Rodrigues. Ângelo Rodrigues, meus amigos, está-se a cagar pizzas para este pizzas. Ele é o maior. Eu, por acaso, tenho que promover. Não quero é autopromoção, quero é que promovas as tuas coisas. Não, vejam só, é só subscrevam o canal, pá, que isso é muito importante, e ativem as notificações. E eu não sei se ainda estou a fazer espetáculos ou não. Isto foi gravado com alguma antecedência. Agora vai ser estranho. Mas vejam aqui as datas. Se houver datas de espetáculo, vejam aqui na descrição. Aí, não é aqui na descrição. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, Ângelo. Não me beste nada, caralho.